A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. Àqueles que me assistem pelo meu canal do YouTube Mensagem Angelical e me acompanham nas redes sociais TikTok, Kawaii e Instagram, Leônia Rui Fonseca, sejam todos bem-vindos e que Deus continue abençoando a sua vida. Bom, toda quinta-feira agora nós fazemos um estudo bíblico em cima de adoradores unitarianos, ou seja, pessoas que não creem na Trindade. E eu agradeço ao meu grande amigo Rodrigo pelas nossas conversas e por ele ter tocado no assunto e pedido para que eu mostrasse esse estudo. O material que eu estou utilizando, ele é esse material bem aqui, tá bom? Ele é um material totalmente gratuito. Agradeço ao meu amado amigo e irmão Fábio Amaro por ter me enviado esse material. Deus continue te abençoando. E eu vou colocar o canal do Fábio Amaro aqui na descrição do vídeo, tá bom? E se você tem dúvida, deseja aprender sobre algum tema, entre em contato, tá bom? Pelas minhas redes sociais e eu terei o maior prazer em trazer para vocês o estudo do tema que você está pedindo. Vamos ver agora qual é o primeiro tema do nosso estudo. Lembrando que esse estudo é uma série de estudos, são 20 estudos exatos em cima disso. Primeiro estudo, Deus quer falar com você. Vamos ver e compreender melhor sobre esse estudo. Primeira pergunta: segundo Jesus Cristo, quem é o personagem principal da Bíblia? João capítulo 5, versículo 39 diz assim: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim certificam. Então, desde o início da Bíblia, Jesus sempre foi o tema principal do livro sagrado. O que Jesus ensina sobre ser a palavra de Deus? João 17:17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então não existe meia verdade. A Bíblia é a verdade completa. Não existe verdade relativa. Cada um tem sua verdade. Não. A Bíblia é a verdade completa. Vamos continuar. Terceira pergunta. Quanto das escrituras é inspirado por Deus e para que elas servem? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Infelizmente, vou colocar um ponto aqui, muitas pessoas alegam erroneamente, não se pode pregar o Antigo Testamento. A pessoa que fala isso não conhece a Bíblia. Ela pode conhecer qualquer coisa, menos a Bíblia. Tem que ler um pouquinho mais. Não estou criticando. Não gosto de confusão. Eu estou aqui falando a verdade. Se toda a Bíblia é inspirada, tem que ser pregado também o Antigo Testamento. Porque existem muitos ensinamentos bons no Antigo Testamento. E ainda tem um outro parêntese. Que pessoas dizem que o Antigo Testamento foi abolido. É impressionante, né? Próxima pergunta. Quem inspirou os escritores da Bíblia? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Esses homens santos, em sua grande maioria, não quer dizer sem pecado, quer dizer separados por Deus para fazer a obra. Próxima pergunta. Ao que é comparada a palavra de Deus? Salmos capítulo 119, versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então você que se encontra nas trevas, você que se encontra sem caminho, leia a Bíblia, abre o livro de Salmos, leia os evangelhos e Deus vai falar com você. Próxima pergunta. O que acontece quando estudamos as Escrituras? Escritura é um outro nome de Bíblia, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E que desde a tua meninice sabes as Escrituras sagradas, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então, quando você começa a ler a Bíblia, você começa a estudar a Bíblia te torna sábio, aí você também será sábio. Que coisa interessante. Você será salvo. Que coisa interessante, né? Próxima pergunta. Como estudar a palavra de Deus? Isaías capítulo 28, versículo 10 diz assim: porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então você tem que estudar um tema de cada vez. Eu vou estudar toda a Bíblia, o que ela fala sobre Jesus. Terminou? Vamos para outro tema. O que a Bíblia fala sobre o paraíso? Aí cada tema específico você estuda de uma vez.
Isaías 28:13 diz assim: Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Então, o que significa isso aqui? A Bíblia está dizendo que Deus ele é muito didático. Então, ele repete a coisa várias vezes para te entender, às vezes de outras maneiras, né? Por quê? Porque quando você aprende a verdade, quando você segue o mandamento, né? Você sai do caminho errado e chega no caminho correto. Lucas 24:27 diz assim: E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Então, mais uma vez, provando que o Antigo Testamento tem que ser pregado para que mostremos que Jesus realmente é o Messias e que ele cumpriu todas as profecias. Então, as pessoas que dizem que o Antigo Testamento não é para ser pregado, que foi abolido, ele tem que rever o seu conceito. Basta apenas ler a Bíblia? Será que ler a Bíblia é suficiente? Mateus 7:21 diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós temos o direito sim de entrar no reino dos céus. Ah, então quer dizer que eu sou salvo por obras? Não, não é isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo que para ser salvo eu tenho que crer nele. E isso é algo irrefutável. Mas para eu praticar as obras de salvação, fazer a vontade do Pai, é ter boas obras, eu preciso guardar os seus mandamentos. Tiago 1:22. E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-os a vós mesmos. Então, se você lê a palavra, você não cumpre, você se engana. Você não está enganando Deus, você está enganando você mesmo. Você pode enganar o pastor, o líder, o que for, mas Deus você não engana. Inclusive você se auto-sabota, né? Como temos a certeza que estamos seguindo a Bíblia? João 7,17. Se alguém quiser a vontade dele, dele quem? Do Deus único, do Pai. Pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, quando você conversa com alguém e essa pessoa fala a sua própria doutrina, ela não é de Deus. Ela é qualquer coisa menos de Deus. Então, eu tenho que falar a doutrina da Bíblia. Eu tenho que falar a doutrina do que está escrito. E não do que eu acho, do que eu penso. Essa é a diferença. Se eu faço a vontade de Deus, eu prego a doutrina de Deus que está na Bíblia. Nosso último slide de hoje. Para que, principalmente, foi escrita a Bíblia? Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque tudo que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, foi escrito para que nos pudesse ser apresentado o Evangelho, para que nós pudéssemos aprender sobre ele, para que tenhamos a paciência e ser consolado e ter a esperança que Jesus voltará. Então, que vocês possam ter gostado desse vídeo, gostado desse estudo. Que Deus abençoe a todos. Um ósculo santo.